Samuel 12, 4 e 5. Diz assim a palavra de Deus. E responderam: Tu não nos exploraste, nem nos oprimiste. Tu não tiraste coisa alguma das mãos de ninguém. Samuel lhes disse: O Senhor é testemunha diante de vocês, como também o seu ungido é um testemunho, de que vocês não encontraram culpa alguma em minhas mãos. E disseram: Ele é testemunha. Oremos. Pai, nós te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia. Nós pedimos que o Senhor fale conosco, nos confronte e nos conforte nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos continuar estudando nossas 7 semanas de Samuel, 1 Samuel. No domingo passado, o pastor Rafael tratou sobre uma vida dedicada ao Senhor. Foi o fim da nossa minissérie dentro das grandes obras que Deus determina. E nessa noite nós vamos meditar no seguinte título: uma vida de integridade, uma vida íntegra diante de Deus e dos homens. As grandes obras de Deus, como nós vimos nos sermões passados, elas têm relação conosco, e muitas vezes essas obras grandes de Deus são em relação à nossa comunidade, são em relação à nossa igreja, mas às vezes as grandes obras de Deus são em relação a nós. Nessa noite eu quero refletir com os irmãos sobre a integridade de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, a integridade da igreja de Deus, e isso é uma grande obra de Deus em nossas vidas também. Eu quero continuar, pegar o gancho sobre as grandes obras que Deus determina e tratar a nossa integridade como igreja, como cristãos, que também sendo uma grande obra de Deus. Quando nós falamos de integridade, em nossos dias nós temos muita controvérsia. Por exemplo, quando nós olhamos para o mundo, nós olhamos para as pessoas, há um padrão de integridade, há um padrão de ser honesto, há um padrão de justiça do mundo. Mas Deus não exige exatamente isso de nós. O padrão do mundo é: integridade é você ser alguém bom, é ser alguém que faz coisas boas pela sociedade, é ser alguém que está interagindo com a sociedade, é ser alguém que contribui com a sociedade. Ser íntegro para a sociedade, para o mundo, é ser uma pessoa agradável a todos. Mas quando nós olhamos para Deus, nós olhamos para as Escrituras, não é somente isso. Não é somente agradar, não é somente participar da sociedade, não é somente isso. No Antigo Testamento, a palavra traduzida como integridade significa condição sem defeito, perfeição, sinceridade e solidez. Quando nós olhamos para esse padrão, nós podemos perceber que nós, como homens e mulheres, não somos de forma alguma capazes de alcançar esse padrão de integridade. Nós, irmãos, por mais que tenhamos sido alcançados por Jesus, como nós fomos alcançados, nós fomos convertidos, regenerados, tirados da lama, como muitos de nós fomos. Mas não significa isso que nós seremos um padrão perfeito. Não significa que nós seremos aquele homem e mulher perfeitos. Porque se nós fôssemos isso, se nós pudéssemos ser isso, não haveria nenhuma necessidade de Jesus em nossas vidas. Jesus é o exemplo de um homem íntegro. Jesus é o exemplo de uma pessoa íntegra. Jesus é o nosso exemplo. Ele foi ao deserto, ele foi tentado e mesmo assim continuou íntegro. Jesus, totalmente homem, totalmente Deus, foi tentado em todos os aspectos e nunca caiu em nenhum pecado. Isso é ser íntegro. Então nós, quando falamos uma vida íntegra perante Deus e os homens, nós não estamos dizendo, a Bíblia não fala sobre isso, dizendo que nós seremos perfeitos aqui nessa terra. A Bíblia está dizendo que nós precisamos buscar esse padrão. Nós precisamos diferenciar uma coisa entre ideal e uma utopia. Por exemplo, quando Jesus diz: sede santos, porque eu sou santo. Isso é um padrão ideal. Nós nunca nessa terra, neste lugar, chegaremos a esse padrão perfeito de santidade. Então é um ideal, é o alvo. Nós prosseguimos, nós seguimos esse alvo. Qual é o nosso propósito? Alcançar. Sabendo que nessa terra nós nunca seremos isso. No século passado,
pastor Nathanael tratou sobre uma vida dedicada ao Senhor. E uma das formas de sermos íntegros e de buscarmos integridade é nos dedicarmos ao Senhor. Por que nós precisamos ser íntegros? Por que nós precisamos ser um padrão? Nós precisamos primeiramente entender uma coisa: nós não somos íntegros, nós não estamos aqui para ser íntegros, fiéis e honestos para provar nada para ninguém. Nós não precisamos provar nada para ninguém. Nenhum de nós precisa mostrar aos nossos irmãos e aos mundanos que nós somos íntegros. A nossa integridade diz respeito ao nosso Deus. Nós somos íntegros porque Deus é. Nós somos íntegros, nós buscamos integridade porque Jesus o foi e é o nosso exemplo. Uma vida íntegra diante de Deus é para glorificarmos a Deus. Nós podemos diferenciar a integridade mundana, ímpia, da integridade bíblica e cristã no seguinte aspecto: para que ser íntegro? Por que ser íntegro? O mundo, os homens, eles acham que ser íntegro vai trazer proveito para eles, e traz. Se é uma pessoa honesta, traz benefícios. Se é uma pessoa justa, traz benefícios. Os cristãos se preocupam em justiça, em santidade, em integridade, para agradar a Deus, para sermos vistos perante o nosso Deus de uma forma agradável. Samuel, nesse texto, ele é visto como um homem íntegro. E ele diz: os homens reconhecem Samuel como íntegro. Se nessa noite nós buscássemos nosso ciclo de amigos, buscássemos o nosso ciclo de irmãos e perguntássemos se nós somos íntegros, qual será a resposta que nós receberíamos? Será que os homens que participam de nossas vidas, as mulheres que participam de nossas vidas, falariam exatamente como falaram para Samuel: nós sabemos que tu não fez isso e que tu é íntegro? Será que se nós buscássemos em nossas escolas, em nossas faculdades, em nossos trabalhos, será que as pessoas que estão conosco reconhecem isso em nós? Será que eles conseguem perceber e dizer: você é íntegro? Samuel, no finalzinho do verso, o povo diz: ele é testemunha. Eles reconhecem que Samuel realmente é um homem íntegro, que Samuel é um homem que prova a sua integridade. Nos nossos dias, o crente ele precisa tomar muito cuidado, porque o cristão passou a ser mal visto na sociedade. Um ponto de integridade do cristão, de ser ainda mais importante, é por isso: de tantas igrejas falsas, de tantos crentes falsos, de tantas pessoas fazendo meninices, criancices e sendo desonestos e injustos, nós perdemos a credibilidade. As pessoas, irmãos, não confiam mais em crentes. Nós somos hoje uma escola da sociedade. O crente é visto hoje como uma piada para o mundo. O Cauã, estava conversando com o Cauã, e ele disse: Ednardo, quando as pessoas veem os crentes, eles não veem as igrejas saudáveis, eles não veem a ICE, eles não veem uma presbiteriana, eles vão ver os neopentecostais, eles vão ver as pessoas que fazem meninices, eles vão ver os pastores que desviam dinheiro, eles vão ver os pastores que fazem besteira. É essas pessoas que eles vão focar. Então nós perdemos a credibilidade. Não porque nós fizemos, mas porque os crentes falsos fizeram isso. Então nós perdemos a nossa credibilidade. É por isso que nós precisamos ser ainda mais íntegros e mostrar. E quando nós olhamos para esse lado, que há uma insegurança em relação ao crente, nós não somos responsáveis por isso, por essa imagem, mas nós somos responsáveis por desfazer essa imagem. Nós não podemos permitir, irmãos, que nos vejam como essas pessoas. Nós devemos nos impor. Nós não somos pessoas que fazem meninices. Nós não devemos aceitar em nosso meio meninices. Nós não somos pessoas injustas e falsas. Por isso nós precisamos e nós não podemos aceitar isso em nosso meio. Quando as pessoas olharem e pensarem que todo crente é do manto, ou que todo crente é menino, nós precisamos mostrar o contrário. Por isso, a vida íntegra de um crente é importante. As pessoas vão olhar para você. As pessoas olham para nós e mais do que nós imaginamos. Então, que quando elas olhem para nós, elas não vejam nunca aquelas pessoas que nos envergonham, mas que elas vejam crentes íntegros, como Samuel
e como nosso maior exemplo é Jesus. Nesse texto, nós podemos destacar algumas marcas que fazem parte da integridade de um homem. E a primeira marca que o texto destaca é que um homem ou uma mulher íntegra, ela não explora e nem oprime. O verso 4 diz o seguinte: e responderam: tu não nos exploraste e nem nos oprimiste. Tu não tiraste coisa alguma das mãos de ninguém. Não explorar e não oprimir não deveria nem ser comentado. A gente deveria saber disso. Isso deveria ser claro para nós. Mas como eu já disse antes, as igrejas falsas nos fazem ter que repetirmos coisas óbvias, porque exploração e opressão é o que mais ocorre dentro das comunidades cristãs. E não podemos pensar somente como questões materiais, a exploração sobre a paz dos irmãos. Quando você é um líder, ou quando você é um pastor, presbítero, e impõe sobre os seus irmãos fardos que Jesus não colocou sobre eles, leis, regras que Jesus não colocou sobre nós estamos usurpando a paz dos nossos irmãos, estamos roubando, explorando e oprimindo os nossos irmãos. Quando nós exigimos um padrão de santidade elevado e que nem nós alcançamos, quando nós exigimos um padrão de trabalho e serviço que nem nós fazemos e nem o nosso Senhor exige, nós estamos oprimindo os nossos irmãos. A opressão não é somente material, a opressão não é somente falar ou obrigar as pessoas a fazer. Há uma opressão mental que todas as igrejas falsas praticam. Nós não podemos permitir isso entrar em nossas igrejas. Samuel disse: de quem eu peguei o boi, no verso 3? De quem é o burro que eu peguei? A quem eu enganei? A quem eu oprimi? Será que nós, como líderes, ou como irmãos, podemos falar isso? A quem eu enganei? Será que se nós perguntássemos isso, apareceria alguém nos apontando? Apareceria: a mim, você me enganou, você me oprimiu. Será que nós podemos falar como Samuel? De quem eu recebi suborno? Se eu fiz alguma dessas coisas, eu vou consertar. Uma vida íntegra, ela não explora, ela não oprime. Mas como Samuel nos ensina no verso 4, ela conserta se ela já fez isso. Nós precisamos ser homens e mulheres honestos. Nós precisamos reconhecer quando erramos. E se nós erramos uma vez, e se nós já oprimimos alguém, porque isso vai acontecer, se não já aconteceu, se nós exploramos alguém alguma vez em nossas vidas, como pode acontecer e como provavelmente já aconteceu, nós precisamos ser como Samuel, consertar. Samuel diz: se eu fiz, eu vou consertar. Um dos grandes problemas que nós temos, que líderes enfrentam, são pecados invisíveis, como o orgulho e como a soberba. O orgulho é invisível. O orgulho, ele não transparece tão fácil. O orgulho é tão difícil que nem nós mesmos identificamos às vezes. E para nós fazermos como Samuel dizer: se eu errei, eu vou consertar. O orgulho vai bater forte em nossa vida. Você, como líder, assumir que está errado algumas vezes vai doer. E o orgulho não vai querer deixar. Pecados invisíveis, pecados são rasteiros, são os piores pecados que existem. Nós não conseguimos reconhecer que somos orgulhosos. Nós não conseguimos reconhecer que nós estamos errados, nem com nossa família, nem com nossos irmãos, quanto mais conseguiremos com os nossos liderados. Se nós não conseguimos reconhecer que estamos errados perante o nosso Deus, como nós poderemos pedir perdão ao nosso irmão? Nosso problema é que nós não queremos nem mesmo estar errados. Nós não conseguimos reconhecer nosso erro perante o nosso Deus. Irmãos, quanta loucura é eu tentar enganar o meu Deus, tentar dizer que eu não sou orgulhoso, tentar dizer que eu não sou pecador, tentar dizer que eu não sou isso. Você consegue ver a preocupação de Samuel? Se eu errei, eu vou consertar. Uma vida íntegra, ela é marcada
pela humildade de reconhecer os seus erros, e pela humildade e preocupação de dizer: eu vou consertar. Se tratar com pessoas é difícil, então tratar com mulheres é difícil. As mulheres em ação são difíceis. Os homens dessa igreja são difíceis. Os jovens dessa igreja são difíceis. Os líderes dessa igreja são difíceis. Todos nós somos difíceis de lidar. Mas se nós fôssemos íntegros, e se nós prezássemos essa integridade, não seria tanta barreira assim. Reconhecer, chegar para o teu irmão e dizer: eu pequei, e eu errei. E provavelmente aqui, muita pessoa tem muita coisa contra alguém. Muita pessoa tem muita coisa contra alguma pessoa. Nós temos muitas coisas contra algumas pessoas. Mas se nós queremos seguir nosso Deus, e se nós queremos ter uma vida íntegra perante o Senhor, nós iremos precisar assumir que estamos errados. E assumir que nós magoamos nosso irmão. Mas isso não é o arrependimento. O arrependimento é quando você entende que você pecou contra Deus, então pede perdão ao seu irmão. Não pelo seu irmão, por Deus, porque você entendeu que magoou, que pecou contra Deus. Samuel não somente se tornou responsável perante o povo. Samuel assumiu uma postura. Quando eu sempre digo, quando você vai entregar sua vida a Cristo, quando você decide entregar sua vida a Cristo, ou quando você decide ser um líder, ou quando você decide ser alguma coisa, você precisa calcular o preço. Então, calcule o preço de carregar o nome de Jesus nas suas costas. Nós não somos crentes, nós não somos só isso. Nós carregamos o nome de Cristo. Nós carregamos uma identidade. Nós carregamos uma cruz marcada por si. Então não é só dizer que é crente. Então calcula para não fazer vergonha. Calcula para não fazer como eles fazem, como essas igrejas falsas fazem. Faça como Samuel, se torne responsável, assuma, como diz o bom potinense, assuma seus B.O. Segura teu B.O., segura teu problema. Se tu errou, vai lá, conserta e recebe as consequências. Samuel estava disposto. E eu creio que Samuel, quando ele fala isso, quando ele pergunta essas coisas no verso 3, Samuel sabia que não havia nenhuma acusação contra ele. Samuel sabia que ninguém poderia dizer que ele usurpou. Samuel sabia que ninguém ia falar que ele explorou. Mas mesmo assim, ele vai diante do povo e diz: se eu explorei, se eu oprimi, se eu enganei, eu vou consertar. Nós temos muito o que aprender com Samuel. Líderes, nós, presbíteros, pastores, mestres que ensinam na igreja, nós precisamos muito aprender com Samuel. Essa humildade. Samuel é um profeta usado por Deus. Foi um profeta usado por Deus. Samuel foi utilizado na era de ouro de Israel e foi usado para falar ao povo que Deus falou. E Samuel tinha essa humildade perfeita. E nós hoje, formados ou estudantes, achamos que somos melhores. Nós não conseguimos olhar para Samuel e nos sentimos humilhados. Nós não chegamos aos pés e não exaltando a Samuel, exaltando a obra de Deus na vida de Samuel. Nós não chegamos aos pés. Nós nem somos tão usados assim por Deus. Por que nós somos tão arrogantes? Por que nós achamos que sabemos tanto? Por que nós não conseguimos assumir as nossas responsabilidades? Será que nós estamos dispostos a olharmos para os nossos irmãos, para a Icebe Calcaia, olhar para a Icebe Calcaia e perguntar: o que eu fiz? Como líder, o que eu fiz? Como um mestre, como um professor, o que eu fiz de errado? A quem eu magoei? Será que nós somos capazes de fazer isso? Será que nossa preocupação está nisso? Nenhum de nós somos perfeitos, mas nós podemos confiar em alguém que é perfeito. E esse alguém nos deu exemplo e nos mostrou por meio da história o que fazer. Será que nós estamos dispostos a consertar as coisas quando errarmos? Nós, Icebe Calcaia, hoje passará por uma grande decisão. Nós temos pedido grandes obras a Deus. Nós temos orado por isso. Os líderes dessa igreja têm orado para que Deus envie grandes obras. Essas obras chegaram. Será que nós estamos dispostos? Será que se nós tomarmos a decisão errada hoje,
está na frente, nós estaremos dispostos a dizer que nós erramos. E se nós tomarmos a decisão certa, quem for contra, sabe que está disposto a dizer eu errei? A igreja é algo sério, os irmãos são algo sério. Então, se nós tomarmos as atitudes erradas, se nós explorarmos os nossos irmãos, explorar o teu irmão também faz parte de você explorar ele sentimentalmente, odiá-lo, ou repudiá-lo. Esse texto também fala sobre isso. Você não precisa ser perfeito para manter uma boa reputação. No princípio do sermão eu falei que nós não somos perfeitos e não concedemos essa perfeição e santidade na terra. Mas para ser alguém íntegro, justo e honesto, não precisa ser perfeito. Para ser alguém que reconhece os seus erros, não precisa ser perfeito. Jesus, no Sermão do Monte, ele disse: se você estiver oferecendo uma oferta no altar e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar. Primeiro vá, reconcilie-se com seu irmão. Então venha e ofereça o presente. Não permita a noite cair se você tem culpa no tempo da graça. Não permita que a noite chegue você estando culpado diante de Deus. Não permita que a noite chegue se você sabe que o seu irmão está culpado com você. Seja um irmão, seja um líder, não permita que haja culpa diante do trono da graça. Se prejudicou alguém, vai e faça direito. Quantas vezes nós prejudicamos alguém? Reconcilie-se. A igreja não entende que o processo de reconciliação é também amor, é viver em Cristo. Nós achamos que pedir perdão e se reconciliar é uma fraqueza. Nós consideramos como chegar até o meu irmão e falar: irmão, eu errei. Nós achamos que isso é uma fraqueza, quando na verdade isso é uma atitude cristã, isso é uma atitude semelhante a Cristo. Se você pegou algo que não era seu, devolva. Se você explorou sentimentalmente e espiritualmente alguém, vai e conserte. A resposta que o povo dá para Samuel é um padrão para nós, que nós precisamos nos esforçar. Estamos acostumados a vermos muitos pastores, muitas igrejas, exploradores na questão financeira. Nós somos acostumados com isso. No Brasil nós vemos isso direto. Nós vemos pessoas sendo oprimidas. Quando nós julgamos, porque nós nos achamos melhores, nós vemos pessoas numa igreja tal como universal e achamos que aquelas pessoas são burras. Não, elas são oprimidas. Muitas vezes pessoas são oprimidas. Como o Natal sempre dá um exemplo: se você for numa favela e falar que Deus vai libertar o teu filho da droga, vai ter muitas mães que vão levantar a mão. Isso é uma exploração, isso é opressão, isso é aproveitamento. Que nós não sejamos como essas pessoas. Que o reino avança, mas avança pelo Evangelho, mas avança pela pregação do Evangelho. Que nós jamais nos lidamos a entretenimento ou a qualquer chamativo para o Evangelho. Não existe o evangelismo que as pessoas tratam como evangelismo de contato, evangelismo de terceiro grau, evangelismo de segundo grau. Não existe. Dar sopa não atrai ninguém ao Evangelho. Dar comida não atrai ninguém ao Evangelho. Passar um filme e chamar pessoas para ouvir o Evangelho não vão atrair elas. Prega o Evangelho. Se o Evangelho não for suficiente, se a cruz de Jesus não for suficiente, não é uma comida, não é uma quentinha, não é uma sopa que vai ser suficiente. Não explora. Tu tratar a pessoa como um objeto para que a tua igreja se enche é um pecado. Tu tentar dar uma comida para alguém, atrair a pessoa até a igreja, é exploração, é opressão dessa pessoa. Ela precisa ser atraída pela cruz. Como diz o velho hino, a cruz tem atrativos sem fim. A cruz tem atrativos para todos nós e para os outros também, e para aqueles que serão chamados. Então, não explorar espiritualmente e nem impor o que não é bíblico. Quando nós exigimos do nosso irmão um padrão que nem nós conseguimos suprir, nós estamos explorando.
Muitas vezes nós fazemos uma ideia em nossa cabeça, nós temos um padrão em nossa cabeça, e nós queremos que as pessoas supram esse padrão, porque nós criamos esse padrão, e nós queremos que as pessoas vão e supram esse padrão. Então, se ela não suprir esse padrão, você fica incontente. Isso é opressão e exploração. Ninguém é obrigado a se adequar ao teu mundinho. Ninguém é obrigado a se adequar à tua vivência. Ninguém é obrigado a se adequar à tua realidade. Só cobre dos teus irmãos, só cobre dos seus liderados aquilo que Jesus nos cobra. Para de roubar a paz do teu irmão. Quer ser uma pessoa íntegra? Não exploram e não oprimem. Exploração e opressão são marcas de uma pessoa íntegra. E nós achamos que exploração e opressão só acontece em grande escala. Mas muitas vezes nós praticamos isso, mesmo sem percebermos. Nós podemos aprender uma segunda verdade. Por que nós devemos ser íntegros? Deus é nosso testemunho. Talvez esse seja um dos pontos mais pesados e mais difíceis de lidarmos. A nossa caminhada como cristãos, em nome de Deus, é diante de Deus. Quando no aniversário da nossa igreja, da nossa comunidade, o pastor Luiz César disse uma frase que marcou para mim, que ele disse que ele prega e ele sabe que Deus está vendo, ele sabe que Deus é testemunha, ele sabe que Deus está olhando e está analisando pregadores. Nós pregamos, nós ensinamos, enquanto nós pregamos, Deus está analisando o nosso sermão, Deus está vendo nós pregando, Deus está vendo o nosso sermão por completo. Mas não só isso, não só o que está escrito, mas Deus está vendo o nosso coração, Deus está vendo a nossa vivência, Deus está vendo o que nós fizemos antes, o que nós faremos depois. Nós não estamos sozinhos. E você como cristão, e você como qualquer líder de qualquer departamento dessa igreja, tem uma coisa consciente: Deus acompanha o teu ministério. Samuel diz: o Senhor é testemunha diante de vocês, como o seu ungido é hoje testemunha. Nossa vida é um livro totalmente aberto perante Deus. Samuel tinha coragem de dizer: Deus é minha testemunha, porque Samuel era um homem. Será que nós, mesmo sabendo que Deus é nosso testemunho, será que nós temos essa coragem? Será que nós olhamos e será que nós já enfrentamos essa realidade como verdadeira? Porque muitas vezes nós temos a afirmação, mas nós nunca enfrentamos ela como verdade. Ou seja, será que nós já caímos em si? Nós que lideramos, nós que pregamos, será que uma vez na vida nós já caímos em si? Que Deus está olhando o nosso ministério, que Deus está olhando os nossos sermões, que Deus está olhando as nossas práticas, que Deus está olhando as nossas atitudes. Será que essa verdade já caiu de nossos rostos? Será que essa ficha já caiu? Já caiu que você, como ministro de louvor, Deus acompanha o teu louvor. Não importa para Ele. É lógico que Ele prefere bonito, mas não importa se é bonito ou feio. Deus não está olhando isso, Deus olha o teu coração. Deus olha o propósito porque tu está louvando. Tu louva para a igreja, tu louva para nós, para quem está aqui, está errado. Louve a Deus. Glorifique a Deus. Tu já parou para pensar que você, como professor, Deus acompanha a tua aula. E Deus sabe para que tu está para aquela aula. Se é para instruir a tua comunidade, para levar a tua comunidade à cruz, à caminhada de Jesus, ou se é simplesmente para se sobreviver. Você, como qualquer outro cara na igreja, está perante Deus. Deus é testemunho. E o reconhecimento de que, quando você reconhecer que Deus é testemunha, sua testemunha analisa tudo que você faz, é um motivo para você viver uma vida íntegra. Samuel sabia que o serviço dele era íntegro. E ele podia dizer que Deus estava testemunhando sobre ele. Nós estamos servindo e sendo crentes diante de Deus. Então, não é somente ir para a igreja, não é somente dar testemunho diante aqui, porque o Senhor não vê somente aqui. Existe uma expressão chamada corrandeiro, uma vida perante Deus. Essa expressão diz que a vida do crente ela é um culto eterno, ela é um culto corrente,
O culto não começa quando as portas se abrem. O culto não começa quando a gente desgraça paz. O culto começa quando a gente se acorda. O culto começa quando a gente abre os olhos. O culto começa quando a gente respira. Isso é viver perante Deus. Então, você como cristão precisa entender que Deus é testemunha da tua vida. E aplique isso a cada área da tua vida. Deus é testemunha de nossas atitudes. Deus é testemunha daquelas tuas atitudes que tu mesmo se envergonha. Que você mesmo se envergonha. Como você mantém uma boa reputação diante dos homens e tenta enganar a Deus. Como nós tentamos manter uma boa reputação diante de nossos irmãos e achamos que podemos enganar a Deus. Deus olha o nosso íntimo. Isso não é para fazer medo, além de dever fazer isso. Deus olha o irmão que canta, o irmão que prega, o irmão que limpa, o irmão que passa o slide, o irmão que apaga a luz, o irmão que troca o garrafão. Deus olha. Deus nos vê. Então, quando você vir para a igreja novamente, em outro dia, venha com a consciência. Deus olha toda a sua vida. Deus é testemunha. Então, você falar para mim, para nós, que não explorou, que não oprimiu, de nada vale. Deus que vai julgar. Deus sabe. Líderes, pregadores, a nossa responsabilidade é muito grande. E nós seremos bem mais cobrados. Porque nós somos. Deus exige de nós. Porque o teu sermão, para você que prega, quando estiver fazendo o teu sermão, imagine que Deus está vendo tudo o que você fez. Imagine que Deus está vendo o teu sentimento. Imagine que Deus sabe por que tu está pregando. Imagine que Deus sabe a tua preocupação com a sua comunidade. Imagine que Deus sabe a cada indireta ou direta que tu vai dar. Imagine que Deus sabe o propósito do teu coração de magoar alguns irmãos. Imagine que Deus sabe que tu quer que as pessoas olhem para ti e te dê tapinhas nas costas. Professores, pregadores, imagine que Deus analisa o teu sermão. E Deus um dia há de cobrar cada erro, cada falsidade, cada má atitude, cada indireta que você faz no público. Deus testemunha esse público. Para nós sermos pregados, para nós recebermos esse público. Deus é nosso testemunho. Dura coisa é cair nas mãos de Jesus. Que nós preguemos aqui sejamos íntegros. E que Deus seja testemunho que nós somos íntegros. E que nós não precisemos ser cobrados pelos nossos erros errados, pelas nossas más atitudes, pelas nossas falsidades. Nós precisamos carregar com seriedade. O púlpito é a importância da Bíblia. O púlpito é um lugar importante dessa comunidade. Ensinar, pregar a comunidade de Deus não é simplesmente falar. Além de saber que Deus é nossa testemunha, nós estamos pregando, ensinando aos filhos dessa testemunha, aos filhos de nosso Deus. Deus entrega a igreja dele em nossas mãos e diz: cuidem, preguem, exortem. Então, é uma tarefa muito valiosa. Que sempre que você for começar o teu sermão, antes de ler até mesmo o texto, lembre-se, Deus sabe o teu coração. Será que Deus é testemunha de nossas atitudes? Será que nós reconhecemos isso? Será que hoje nós ouvindo que Deus é nosso testemunha, será que quando nós saímos lá fora, será que nós iremos levar isso a sério? Será que nós iremos sair e pisar naquela calçada e falar: Deus é testemunha do meu pisar naquela calçada? Será que nós iremos chegar em casa, tomar o nosso bom café, ou tomar o bom suco, comer uma boa pizza e vamos falar: Deus é testemunha disso também? Será que nós iremos deitar à noite, fechar os olhos e orar a Deus e dizer: Deus é testemunha disso que está acontecendo? Será que isso vai mudar a nossa realidade? Ou será que nós só vamos ouvir isso, entrar por um ouvido e sair pelo outro? Será que nossa preocupação vai mudar? Será que você vai começar a se preocupar e dizer: eu tenho que ser íntegro, não pela minha família,
Não pelos meus pais, não pelo meu pastor, mas eu tenho que ser entendido porque Deus está me olhando, porque o meu dono, o teu criador, o teu formador está te olhando. Será que tu vai fazer isso com os amigos? Será que nós vamos fazer isso? Será que nós vamos levar a sério isso que nós estamos ouvindo e dizer que Deus participa da minha vida, não somente ao Senhor, mas Deus participa olhando? Como diz uma amiga minha, uma canção que ela tem, ela diz que não há como fugir de Deus, nem dentro, nem fora, ninguém foge de Deus. Ela diz que os olhos de Deus nos percebem, então não tem como fugir de Deus, nem dentro de mim, e nem fora de mim. Dentro de mim Deus me conhece por completo. Eu não fujo de Deus nem dentro de mim, nem dos meus sentimentos, nem dos teus sentimentos, nem dos teus pecados mais íntimos. Você foge do olhar de Deus, nem fora das nossas atitudes externas. Não há como fugir do olhar de Deus. Os olhos de Deus estão nos perseguindo. Participe, comece a fazer isso na tua vida, entendendo que os olhos de Deus estão te perseguindo, estão te olhando em cada momento, cada passo, cada caminhada. Nós podemos aprender um terceiro e último ponto. Um homem íntegro, ele tem uma consciência limpa perante Deus e os homens. O verso 5, parte B. Diz assim, vamos ler o verso 5 todo. Samuel lhes disse: o Senhor é testemunha diante de vocês, como também o seu ungido, e hoje testemunha de que vocês não encontraram culpa alguma em minhas mãos, e disseram: ele é testemunha. Uma consciência limpa é o que muita gente hoje preza. Estão certos, estamos certos. Tem muita gente que hoje tem mudado as suas atitudes. Muitas vezes algumas pessoas prezavam outras coisas. Prezavam boa comida, boa saída, boa vivência. Hoje muita gente está prezando somente a paz, somente tranquilidade. Está em casa, sem ninguém perturbar, sem ninguém falar nada, tranquilo, assistindo sua Netflix, tem sido uma prioridade para muitos. E eu não considero isso errado. Mas como nós, como cristãos, nós precisamos prezar por uma consciência limpa. Irmãos, consciência, mente, são coisas muito sérias. Líderes sem uma consciência limpa serão fadados a uma opressão de si mesmo. Pessoas que carregam uma consciência suja e pesada não trarão frutos positivos para a comunidade. Pastores, líderes, pregadores que têm uma consciência pesada vão acabar fadados ao fracasso. Consciência limpa é importante. Muitos pastores, e a taxa de 2022 subiu bastante, a taxa de suicídio dos pastores, a taxa de pastores que abandonaram suas famílias, que abandonaram a igreja, por não terem uma consciência tão limpa. E a gente acha que é frescura, ou não, ou a gente acha que é uma besteira. Mas pastores estão morrendo, pessoas morrem por conta de consciência pesada. Mas isso, sem tirar, nós entendemos a questão das pessoas, são sensíveis ao acontecimento, mas nós entendemos que as pessoas mesmas, muitas vezes, elas tornam a sua consciência pesada. Se você quer ter sua consciência limpa, mantenha uma boa reputação. Você quer ter sua consciência limpa perante os homens? Tenha uma boa reputação perante os homens. Samuel tinha uma consciência limpa porque ele tinha uma boa reputação. Simples assim. Nós entendemos que nem sempre essa é a causa do que acontece com os pastores. Mas, sobre consciência limpa, nós precisamos entender. Se nós queremos ter nossas consciências limpas, nossas mentes limpas, nós somos responsáveis por isso. Nós precisamos começar a assumir uma postura. Eu quero ter uma consciência limpa. Eu quero me acordar de manhã tranquilo. Faz o de ontem. Tu quer se acordar de manhã tranquilo e calmo? Cumpre tudo que tu tinha para fazer ontem. Tu quer acordar tranquilo e calmo? Não brigue com teu irmão. Se brigar, pede perdão. Se tu tem alguma coisa com teu irmão, vai lá e pede perdão. De manhã, eu tenho certeza que tu vai estar com a consciência limpa. Mas se tu for dormir, se nós formos dormir com nossa consciência pesada e ainda dissermos: eu não vou pedir desculpa, eu não vou me desculpar, eu nem estou errado, a tua consciência vai estar pesada. Preze
pela consciência limpa. Torne-se responsável perante as pessoas em sua vida. Tenha responsabilidade com as pessoas. Se você prejudicou alguém, conserte. Nós precisamos começar a parar de tratar pessoas como objetos em nossas vidas. Por mais que nós falemos que não tratamos, por mais que nós falemos que não somos assim, cada pessoa do seu círculo, íntimo ou distante, você tem responsabilidades com essas pessoas. Você precisa começar a assumir essas responsabilidades. Mantenha a consciência limpa diante de Deus e dos homens. Se você entende que essas pessoas são próximas de você e que você tem uma responsabilidade com essas pessoas, então mantenha a consciência limpa. Se pecar, conserte. Samuel disse: o Senhor é testemunha contra vós e também são ungidos. Aquelas pessoas não tinham o que fazer Samuel, porque Samuel foi lá e fez o que tinha que fazer. Samuel, no sermão passado, no 1 ao 3, Samuel fala que eu já fiz o que tinha que fazer, eu já profetizei, eu já ungi o rei, eu já fiz tudo isso. O que é que vocês vão me acusar? Samuel fez o que tinha que fazer. Uma coisa é chamar as pessoas como testemunha contra você. E você pode chamar seus amigos ou nós para falar que você é uma boa pessoa. Mas isso não vai limpar a tua consciência. As pessoas, nós, só vemos o exterior. Mas Samuel chama Deus como testemunha. Samuel diz: Deus é meu testemunha. E para um homem como Samuel, que conhece ao Senhor, e cada um de nós que somos cristãos, eu tenho certeza que você tem consciência de quem é Deus, de como Deus age, e você tem certeza, você sabe o que Deus é. Então, para você falar que Deus é tua testemunha, eu acho que você pensaria muito. E Samuel diz: Deus é meu testemunha. Samuel fala isso com tranquilidade. E uma pergunta que deve ficar em nossos corações hoje: você, eu, será que nós somos capazes, agora, nesse momento, de chamar Deus como nosso testemunho? Se nós falarmos: eu sou um bom irmão, será que eu posso falar: eu sou um bom filho, Deus é meu testemunho? Será que eu posso falar isso? Será que você, como líder, pode falar: eu sou uma boa líder, Deus é meu testemunho? Será que você, como pai, pode falar: eu sou um bom pai e Deus é meu testemunho? Será que você pode falar: eu sou um bom professor, um bom profissional e Deus é meu testemunho? Será que você consegue falar isso hoje? Como Samuel falou, com a convicção que Samuel falou? Ter a consciência limpa vai nos fazer ter a coragem de chamar Deus como nosso testemunho. Isso não é demais, porque uma vida íntegra, ela deve contar com o testemunho de Deus. As pessoas dizem que o seu verdadeiro caráter é quem você é e o que você faz quando ninguém está olhando. Se você deseja manter uma boa reputação entre Deus e os homens, você precisa ter Deus como seu testemunho. Você precisa manter uma boa reputação perante Deus e os homens. E perante os homens, você pode manter uma boa reputação no aparente, exterior, e mostrar essa boa aparência. Mas perante Deus, aquele caráter que nós falamos há pouco, que é quem você é no escondido, quando ninguém está vendo, aí Deus vê. A consciência limpa diz sobre você e seu interior, sobre seus pecados íntimos, sobre o que um teólogo brasileiro chama de pecados aceitáveis. Existem pecados aceitáveis para a sociedade brasileira. A gente tem pecados de estimação, a gente tem pecados que a gente acha aceitável, e a gente tem pecados que a gente naturalizou. A mentira, nós naturalizamos a mentira a ponto de não olharmos mais a mentira como um pecado, nós olhamos como um refúgio, como uma escapatória. Às vezes as pessoas mentem para fugir de compromissos. Às vezes a pessoa diz que está doente para não sair. Às vezes a pessoa diz que está com dor de cabeça para não sair. Às vezes a pessoa diz que tem outro compromisso, sempre tem outro compromisso. E isso, crentes fazem isso. Como você, como eu, tem uma consciência limpa fazendo isso. Nós precisamos tomar cuidado. A nossa mente tranquila, a nossa consciência limpa, muitas vezes
é só nós acariciando nossos pecados. É só nós dizendo: se não tem sangue, irmãos, é só nós cumprindo os nossos pecados. No fim, talvez a gente não tenha consciência nenhuma. A gente só tem a capacidade de controlar nossa mente para não percebermos que estamos pecando. Ou então porque a gente não quer perceber que a gente está pecando. Às vezes não é consciência limpa, às vezes é cara de pau. Às vezes não é consciência limpa, às vezes é mais pecado ainda. A gente engana, a gente pega o nosso pecado e acaricia. A gente cria o nosso pecado, a gente alimenta o nosso pecado. E de tanto alimentar, de tanto acariciar o nosso pecado, a nossa consciência vai nos mais. Isso não é consciência limpa. Manter a consciência limpa é pedir perdão pelos seus pecados. É entender. Você precisa começar, e a partir de agora você precisa saber: você é pecador. Eu sou pecador, nós somos pecadores. Então começa a dar nome aos seus pecados, começa a falar sobre os seus pecados, começa a confessar os seus pecados a Deus e dizer: eu quero a minha consciência limpa. Não que eu não vá mais pecar, não que eu seja um perfeito, não. Eu reconheci o meu pecado, eu compartilhei o meu pecado com Deus, falei sobre o pecado com Deus, então eu posso ter a consciência limpa, porque eu confessei, porque eu entendi que eu pequei contra o Deus Altíssimo e porque eu pedi perdão. Isso é ter consciência limpa. Aqueles pecados que você guarda, aqueles pecados que você guarda no seu bolso, aqueles pecados que você guarda no seu coração, na tua mente, no lugar mais escondido, e que não te dói mais, esses pecados vão te matar. Esses pecados vão te levar para o inferno. Que esses pecados não façam parte da sua vida. Que pecados normais para você comecem a partir de hoje a ter um peso maior, comecem a ter peso de verdade. Uma mentira não é só uma mentira. Um pecadinho não existe dizer que mentira é um pecadinho. Então, quando a tua consciência estiver muito tranquila, suspeita, porque a consciência do crente dificilmente vai estar tranquila. Que você possa ser uma pessoa íntegra. Que essa igreja, serve calcária, possa aprender com Samuel a ser uma igreja íntegra. Nós precisamos para isso não explorar, não oprimir. Nós precisamos com isso saber que Deus é testemunho da SL Calcária, que Deus é testemunho de cada culto da SL Calcária, que Deus é testemunho do que vai acontecer mais tarde da SL Calcária. Deus é testemunho da nossa reunião, Deus é testemunho das nossas atitudes como igreja, Deus é testemunho de tudo que ocorre aqui. E ter a consciência disso é ser igreja. E por fim, que nós tenhamos a nossa consciência limpa perante Deus e perante Jesus. Que essa palavra faça diferença. Que você realmente olhe para a vida de Samuel e tente ser como Samuel. Que você olhe para a vida de Cristo e tente ser como Cristo. Que você olhe para as Escrituras e pare de brincar com as Escrituras. Que você olhe para os sermões dessa comunidade, para o público dessa comunidade e comece a enfrentar com seriedade. Que os sermões não sejam só anotações, que não sejam só uma palestra, que não sejam só um momento em que tem alguém falando e pessoas ouvindo, mas que faça diferença.